Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula de francês instrumental. Nesse primeiro encontro, nós vamos tratar sobre dois itens. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as provas de proficiência, quais são as características dessas provas e quais são os recursos online que a gente pode disponibilizar de forma gratuita na internet para ter acesso a essas provas. Bom, primeiramente, nós temos que pensar nas bases da língua francesa de nível instrumental. O que significa isso? Qual é o processo em que nós vamos nos inserir para que possamos aprender o francês instrumental? Na verdade, a intenção é realmente que você consiga ler um texto em língua francesa e consiga compreender questões ligadas a esse texto. Essa compreensão não necessariamente exige que você pronuncie essas palavras de forma perfeita, que você consiga compreender 100% tudo aquilo que você está lendo do texto e que você tenha domínio de todas essas palavras. Não, não é isso. O objetivo do francês instrumental é que você use um método, que obviamente é a hermenêutica, o método interpretativo, para que você possa entender 3 tipos de prova que se apresentam nos programas de pós-graduação. Lembrando que o francês instrumental, aqui nesse curso que nós estamos ofertando, ele tem um público-alvo, né? São pessoas interessadas em fazer provas de proficiência em programas de pós-graduação, nível de mestrado ou doutorado. É aquela formação que na universidade nós chamamos de formação stricto sensu. Basicamente, essas provas elas se apresentam em 3 formatos, dependendo da instituição que você vai procurar. Normalmente, ou elas são uma prova de tradução. Como funciona? Dentro da área que você vai pleitear a vaga do programa de pós-graduação, normalmente é escolhido um texto teórico da área, que é um texto de referência de um autor bem famoso ou que compõe determinada linha de pesquisa que integra essa prova. E aí você vai se deparar com uma prova em que tem um exceto. Esse exceto pode ser um trecho de uma obra, em uma página normalmente, e o programa pede que você leia aquele exceto e faça a tradução para a língua portuguesa. É claro que não há nenhuma orientação, nenhuma tradução, digamos assim, que seja 100% correspondente e perfeita à tradução do texto de partida. Então, a ideia é que a pessoa que está fazendo a prova proponha uma interpretação por meio da tradução na língua portuguesa. O segundo estilo de prova que a gente pode mencionar é a prova objetiva. É aquela bem comum em que você tem um texto, pode ser um texto da área ou pode ser um texto mais aleatório, mais recente, como um artigo publicado em uma revista, algum site de referência também, pesquisa. Você tem um texto que deve ser lido e, a partir desse texto, responder questões objetivas. E, por último, tem provas que se apresentam analítico-discursivas. Normalmente você vai ter 1 ou 2 páginas de texto teórico, também dentro da área, que está todo escrito em língua francesa, e normalmente de 3 a 5 perguntas que devem ser respondidas em língua portuguesa sobre esses textos. Então, para que a gente possa
entender melhor esses três tipos de prova, tem algumas informações que são bem importantes e que a gente não pode perder de vista e que serve para a maioria dessas provas de proficiência. Essas anotações que eu estou mostrando aqui na tela são anotações que estão presentes na maioria das provas de proficiência. Então, vamos ver essas características. Primeiro, é importante não identificar o material recebido, né? Quando você recebeu o material, normalmente vem uma parte para preencher os seus dados. Então, por esse motivo, você não deve assinar o seu nome em outras partes da prova, nem rubricar, nem colocar nenhum tipo de marca que possa identificar a sua prova. Segundo, se você fizer uma prova em que te ofereçam ou que você possa portar folhas de rascunho, é importante que você use, né? O rascunho é excelente para você treinar o que você vai responder ou o que você vai traduzir, para depois passar uma resposta definitiva para a folha de prova. É importante não perder de vista o tempo, porque às vezes você tem um tempo para escrever no rascunho e também depois tem que ter atenção para não perder o tempo na hora de passar a limpo. Uma coisa que é muito importante também é quando você passar a resposta definitiva, ter atenção ao tipo de caneta que é exigido pela prova, né? Se é uma caneta azul, se é uma caneta preta, e caneta colorida normalmente não é aceita, e também lápis. Muitas pessoas, quando vão fazer a prova, com medo de errar, acabam utilizando o lápis, né? E na hora de passar do rascunho para a prova, acabam se atrapalhando em fazer essa transposição para a prova final. Então é importante ter cuidado e não utilizar lápis, não é recomendado, a não ser na folha de rascunho. A quarta dica é que todas as provas, independente dela ser uma prova de tradução, uma prova objetiva ou uma prova analítico-discursiva, é que você tem que ter em mente que você vai respondê-la em português. Então, é importante que você esteja atento ao português. Na hora de fazer essa transcrição de resposta, sempre pensar nos sinais de pontuação, na caligrafia, na acentuação gráfica. Essas são questões que não são ensinadas normalmente nos cursos nos cursos preparatórios para proficiência, mas são questões importantíssimas e que devem estar presentes na hora de você elaborar a sua resposta. Ter atenção à acentuação gráfica, aos sinais de pontuação, à concordância verbal, nominal, aos nomes próprios, ao uso de letra maiúscula, minúscula, siglas. Nesse sentido, a número 5 é uma tendência, na verdade, que as pessoas têm em responder as questões apenas citando frases soltas ou traduzindo-as, né? Então, evite fazer esse tipo de resposta. É sempre importante você elaborar um enunciado com sujeito, verbo, predicado, início do parágrafo, ponto final. Isso ajuda bastante. Uma dica que eu sempre dou para você começar a responder é recuperar o que foi perguntado. Isso a gente vai ver bem nos exercícios que eu vou apresentar mais adiante. O sexto ponto, na folha de resposta definitiva, enumere as questões que são respondidas. Algumas provas, elas só dão a folha de resposta, mas elas não indicam a numeração. Por quê? Porque dependendo do perfil de quem está fazendo a prova, o tamanho da resposta de uma questão para outra pode variar. Então é importante perceber que se o espaço da resposta vier limitado
em 10 linhas, você responde em 10 linhas. Se vier em 5 linhas, você responde em 5 linhas. Se não vier especificado, é você que deve fazer essa especificidade. Então, na folha de resposta definitiva, não esquecer de numerar as questões. O item 7 é bem importante, porque ele diz o seguinte: é permitido a consulta apenas de um dicionário impresso. Veja, no dia da prova, você pode consultar o dicionário, você não tem que ficar preso ao dicionário. É por isso que quanto mais acesso você tiver a textos na área que você vai fazer a prova em língua francesa, isso vai facilitar você, por exemplo, a enriquecer o seu vocabulário, a conhecer mais palavras, a identificar com facilidade o que são verbos, o que são substantivos, quais são os enunciados. Então é importante que o dicionário impresso ele pode ser utilizado. Se você só usa dicionário, por exemplo, no celular ou em formato de aplicativo, é preciso providenciar um para o dia da prova. E a última dica diz assim: atenção ao tempo de duração da prova, sem tempo adicional para correções, revisões ou elaborações das respostas definitivas. O que isso quer dizer? Normalmente, o tempo da prova é variável. Tem instituições que fazem provas até de 40 minutos, 1 hora, 2 horas. O máximo que se vê praticado é 3 horas. Então, é importante que você esteja atento ao tempo que você vai ter para usar o rascunho e o tempo que você vai ter para transcrever essas respostas. Como é que a gente pode se preparar para isso? É fazendo textos antes em casa. Se você vai pleitear uma vaga para o curso de Ciências Sociais, os textos já estão indicados, então você já pode procurar artigos ou as próprias obras e abrir uma página e meia, um artigo com uma página e meia e exercitar essas questões de leitura instrumental e também de tradução. Agora, para que nós possamos entender melhor como é que esse processo de provas de proficiência ele se dá, é importante consultar as provas anteriores, tá? Então, é bem simples. Se você procura na internet, você pode com facilidade escrever, por exemplo, provas anteriores de proficiência língua francesa da instituição que você pretende fazer a seleção. Normalmente, as universidades, elas disponibilizam essas provas anteriores, assim como eu estou mostrando no slide. Você pode perceber, por exemplo, tem as provas escritas de inglês, espanhol, francês, italiano. Então, você já pode ver a prova, como são as questões e, de certa forma, já se familiarizar com essas provas. Algumas outras instituições, elas colocam até o processo seletivo inteiro para download. Então, você pode ter acesso à prova, às vezes eles colocam as provas comentadas, quais seriam as possíveis respostas. Então, uma dica importante é procurar nas universidades ou na universidade que você pretende fazer a seleção, qual é a proposta de prova, né? Se essa instituição segue uma prova de tradução, de uma prova objetiva ou uma prova analítico-discursiva. Para esse curso, eu mostrei aqui algumas universidades que praticam as provas de proficiência e eu escolhi uma prova de cada instituição para que a gente possa fazer os exercícios do curso com base nessas provas. Então, nas próximas aulas, a gente já vai ver as provas com cada uma dessas características e estudar a língua francesa a partir delas. Um outro recurso que é muito importante durante o processo
de estudos e preparação são os recursos online, né? Então, a primeira parte das provas a gente já viu. Essa segunda parte, que é dos recursos online gratuitos, basicamente são 3. Eu gostaria de indicar alguns. O primeiro deles é o dicionário. Então, é muito importante, se você vai prestar um exame desse, você fazer uso de um bom dicionário. O ideal é que você tenha acesso a um bom dicionário em língua portuguesa e um bom dicionário em língua francesa. Esse dicionário que eu coloquei aqui é o dicio.com.br. Ele é um dicionário gratuito que pode ser compartilhado, pode ser visualizado online. Então, para dar um exemplo sobre um dicionário de português online, eu indico o Dício. Quando você escreve a palavra Dício aqui no buscador, ele já vai aparecer o dicionário online de português. E ele é bem funcional. Você digita aqui uma palavra, voilà, hermenêutica. Você clica na palavra e aí o dicionário vai te dar o significado, né? O que significa, qual é a definição. Algumas vezes ele vai apresentar exemplos contextualizados, vai dar uma definição bem direta sobre o que é a palavra e vai indicar também algumas rimas, né? Um outro site que eu gostaria de indicar é o dicionário francês-francês, né? Então, é o dicionário online. Quanto aos dicionários, você pode procurar um dicionário impresso. Nesse caso, pode ser o Larousse, que tem uma versão bem famosa, que é o Larousse, que é um dicionário bilíngue, ou Le Robert, que é um dicionário unilíngue, francês-francês. Ou, se você quiser acessar diretamente na internet desses dicionários online, o que eu recomendo é esse TV5 Dictionnaire. Para fazer a busca é bem fácil. Vou abrir aqui uma aba no Google e aí você coloca TV. Olha só, quando você já coloca TV5 junto, já aparece a opção Dictionnaire. Aí é só selecionar. Observa que o primeiro resultado que o buscador vai apresentar já é o Dictionnaire TV5. Por que é que eu recomendo esse dicionário? Primeiro porque ele é um dicionário que é atualizado todos os dias, né? Vamos ver aqui a interface dele. Ele apresenta definições, né? Voilà. Você pode procurar aqui o significado, né? Só digitar a palavra na caixa de busca, veuillez entrer un mot pour commencer la recherche. Aí você pede para buscar a palavra. E aí, por exemplo, ele vai dar a definição, le synonyme e a conjugaison. Nesse caso, a conjugaison, ela se aplica quando a palavra é um verbo, né? Então, você pode ir por etapas. Definition. Você vai ver que ele vai apresentar a definição em língua francesa. Então, a princípio, o ideal é que você procure um dicionário e o significado no idioma francês. Então, aqui ele vai dar todas as acepções da palavra, vai dizer se é um verbo, os sentidos, vai apresentar alguns sinônimos. De repente, você não entendeu o significado, mas você lendo o sinônimo, você pode identificar o que significa a palavra. Ele vai mostrar a transitividade do verbo e, se for um verbo, ele vai apresentar as conjugações, né?
no présent, passé composé, en parfait, os tempos verbais mais comuns. Então, o dicionário realmente é uma informação importante. Então, um terceiro recurso, um segundo recurso que eu gostaria de indicar é o tradutor automático, né? Então, às vezes a pessoa quando está aprendendo uma língua ou está procurando significados em outro idioma, ela tem, digamos assim, uma tendência a utilizar o Google Tradutor, né? Eu não recomendo muito o Google Tradutor porque ele é um site que funciona muito bem para tradução em língua inglesa. Para o francês, o site que eu indico é esse aqui que está na tela, o tradutor automático reverso.net ou reverso.net. Aqui tem uma imagem da interface do site. Vamos acessar ele aqui. É a mesma situação, tá? Se você escreve reverso ponto, ele já vai aparecer na descrição e vai já aparecer como um primeiro resultado. No meu caso aqui, como eu já busquei muitas vezes, ele já aparece automaticamente, tá? Então, como é que funciona? Normalmente, a primeira vez que você entrar no reverso.net, ele está normalmente em inglês. Se você tiver dificuldade, é só você vir aqui, ó, e colocar no idioma português, né? No caso, o meu já estava aqui, mas é só para mostrar o botãozinho. Como é que ele funciona? Se você precisar, você viu aqui no TV5, que é o dicionário unilingue, você veio ver a definição da palavra, você leu a definição em francês, não entendeu, procurou o sinônimo, não entendeu, então aí, em último caso, você procura uma tradução automática se realmente for muito importante. E aí você usa o reverso.net. Lembrando que o Reverso, ele é um site, ele está traduzido para o português de Portugal, tá? Você pode fazer a tradução de vários idiomas para o Reverso. Então, aqui, ó, embaixo dá para ver todas as bandeirinhas aqui dos idiomas que você pode fazer a tradução. No meu caso aqui eu já coloquei do português para o idioma francês. E aí, se você precisar de uma palavra do francês para o idioma português, também é só fazer a inversão, tá? Então, quando você for usar o reverso, tem algumas dicas que são importantes para que a sua tradução automática ela seja boa. Isso não quer dizer que ela seja totalmente equivalente, tá? A primeira dica é que se você quiser procurar um significado específico, você escreve a palavra isolada. Então, eu gostaria de saber como é a palavra tradução. Quando você escreve, ele já vai te dar as possíveis significações. O que eu mais gosto do reverso é que, além dele dar a significação, você tem a opção, por exemplo, traduction, de ouvir essa palavra, interprétation, no idioma que você vai escolher, no caso francês. Você pode ver uma tradução para a língua portuguesa e você vai ver um enunciado escrito que usa a palavra contextualizada. É bem diferente do Google Tradutor. Por isso que eu acho que esse site ele é bem mais eficiente, tá? Um outro recurso, um último recurso, na verdade, que a gente já vai ver, é o corretor ortográfico. Então, de repente, você já começa a escrever alguns textos ou você já está propondo uma tradução e você quer ver se aquilo que você escreveu está adequado, né, em língua francesa. Qual é o corretor ortográfico recomendado? É esse aqui. É o site bonpatron.fr.
comme. Normalmente a interface dele é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Ele é super fácil também de ser acessado. Vou colocar aqui mais uma aba. Você escreve aqui no buscador, Bon Patron. E aí é interessante. O Bon Patron, ele não é só corretor de língua francesa. Ele serve também para vários idiomas. Então é importante você selecionar aquela que propõe a língua francesa. Bon Patron, correcteur orthographe de grammaire en ligne. Então você clica e já vai aparecer a interface aqui. Como é que ele funciona? Ele tem aqui os botõezinhos para você verificar o texto, colar, editar. Você vai procurar uma frase que você escreveu. Olha, eu vou escrever errado, né? Justamente para a gente poder ver o exemplo. Você escreveu um enunciado. E aí você quer saber se esse enunciado está correto. Você digita ou copia e cola, se você já tiver digitado no Word, e pede para verifier le texte. Quando você escrever a palavra errada, ele vai identificar em vermelho. E aí o que você vai fazer? Você pega o cursor, vem aqui e põe o cursor em cima, sem clicar em nada, da palavra que está em vermelho. E aí ele vai te dar possibilidades de conjugações, nesse caso é um verbo, que poderiam corresponder ao que você gostaria de escrever. Então eu já olhei aqui, percebi que eu escrevi errado, é uma letra, e aí eu faço a correção. Je marche dans la rue. Se a palavra estiver errada, ela vai aparecer em vermelho. Se a palavra estiver em amarelo, quer dizer que ou ela está faltando o acento, ou tem algum problema de pontuação, ou às vezes é só para você ter atenção se o sentido que você está propondo é esse mesmo. Uma vez corrigida, conforme a sugestão, você pede de novo para verificar. Quando você observar que o enunciado vai aparecer assim, sem nenhuma marca, nem amarelo e nem vermelho, quer dizer então que está correto. Então, o corretor ortográfico, ele realmente pode ser um grande aliado, né, na hora de fazer a correção em língua francesa. Bom, então chegamos ao fim dessa primeira aula. Gostaria muitíssimo de agradecer a atenção. E nesse último slide, eu disponibilizo o meu e-mail institucional. Eu sei que tem fórum, tem todos os recursos que a gente pode utilizar durante as aulas do curso, mas da minha parte eu não me importo, né? Se vocês quiserem me enviar um e-mail, talvez com dúvidas mais específicas, o meu contato é esse, marianaalves@unifap.br. Muito obrigada e até a próxima aula.